Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar esse estudo que tem por tema o cristão e sua ignorância literária, lendo lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aí nós vamos ler o 15, 16 e 17, para começar essa meditação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Logo de início, irmãos, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com irmãos algo que eu gosto demais, né? Que é a palavra, e incentivar os irmãos a estudar mais, a ler mais, a buscar mais o conhecimento, buscar mais informação a respeito de Deus, a respeito da sua palavra. A própria Escritura diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É isso que a gente vai mostrar aqui hoje. É o objetivo desse estudo. Ele é útil para o ensino, desde criança até o velho. Ainda é possível aprender com as Escrituras. E ainda é possível mudar de rumo com o conhecimento das Escrituras. É útil para repreender, é útil para corrigir e para educar na justiça. E ela ainda habilita o homem para toda boa obra. Ela habilita o homem para ser perfeito, perfeitamente habilitado para a boa obra. O tema hoje é ligado à ignorância literária. Então, eu vou começar com a má notícia e, em seguida, eu trago a boa notícia, tá certo? Uma pesquisa do IBGE de 2010 ainda apontou que 20% da população brasileira sofre de algo chamado analfabetismo funcional. De cada 100 brasileiros, a média de cada 100 brasileiros, 20 sofre de analfabetismo funcional, que é: a pessoa aprendeu a ler, aprendeu a escrever, a pessoa escreve seu nome, a pessoa consegue ler placas, consegue ler pequenas informações, mas tem dificuldades extremas para conseguir compreender textos maiores, textos mais concretos, textos maiores, com mais informações. E quando chega no Nordeste, a notícia fica pior, né? Quando se trata da nossa região, de cada 100, 30%, 30 pessoas sofrem desse problema. Aí a gente traz esse problema para as Escrituras Sagradas, porque a nossa fé é baseada no que está escrito, não é baseada no que a gente assiste, não é o que a gente ouve. De início, logo para começar, é baseado no que está escrito. Então, a gente vê que o problema ainda ganha mais corpo quando se trata do mundo cristão. Porque como é que o cristão vai conhecer as Escrituras se ele não tem o hábito de ler? Se ele lê e não consegue entender o que está lendo. Ele começa a ler, aí já vem uma palavra que ele não sabe o que significa. Nunca ouviu falar, já se desmonta e já não entende mais o que está lendo. A Bíblia tem algumas cidades com nome bem diferente, né? Costuma dar filiação, falar o nome do pai, o nome do avô, nomes também bem diferentes, e muita gente já começa a desistir da leitura aí. Quando vê 2 nomes que não entendeu nada, já começa a desistir. Aí começa o nosso problema, irmãos. Porque dentro da igreja, esse problema do analfabetismo funcional se traduz em uma grande incompreensão dos textos bíblicos, dos temas bíblicos.
E isso também ocorre, não é quanto ao analfabetismo, o problema das escolas, porque não aprendeu a ler, porque muitos cristãos, está aí a irmã Leni, que aprendeu a ler para ler a Bíblia, não é verdade, não? Não é o problema ligado às escolas. Em muitos casos, é porque a pessoa não tem o interesse de buscar, de se aprofundar, de ler, de se gastar ali, se esforçando para compreender. Porque às vezes ele lê, não entende, mas ele busca um auxiliar. Busca um comentário bíblico, busca ouvir uma pregação. Hoje tem a facilidade da internet. Não entendi o que é graça. Aí a pessoa vai lá e... O que é graça? Aí vai aparecer 30 mil pregações ensinando, explicando o que é a graça. O que é a redenção? O que é redenção? Aí você vai, pesquisa, vai aparecer muita coisa ensinando você o que é redenção. O que é ter um Salvador? Tem tantas justificação, santificação, tantos temas. Muitas vezes é a falta de interesse. Mas, de toda forma, no geral, a gente lida com o problema de analfabetismo funcional dentro da igreja. Se perguntar a muitos cristãos sobre o que é justificação, o que é santificação, o que é batismo. Às vezes a pessoa já tem 20 e 30 anos da igreja, não sabe responder o que é. Não sabe o que significa. Por que a gente come o pão, bebe o suco de uva na ceia? Por que a pessoa é batizada? O que é que isso significa? O que é que isso traz? Então, esse índice mostrado pelo IBGE reflete também aqui no mundo cristão. Não é só a questão da leitura, mas há muita dificuldade de entendimento por parte dos cristãos. A falta de conhecimento bíblico já vem gerando uma bola de neve. Não sei se os irmãos já perceberam. Uma questão vai gerando a outra. Aí a gente chega, a falta do conhecimento bíblico gera consequências dentro da igreja. Ela permite a entrada de heresias e escândalos. Quando a igreja tem leitura, tem estudo, tem preparação na palavra, é acostumada a gastar tempo estudando as escrituras, tem o zelo pelo que está escrito, ela fecha as portas para as heresias, que passa de monte. Passa feito ventania, né? Querendo invadir porta dentro das igrejas. E muitas igrejas já abriram as suas portas para essas heresias. É por isso que a gente ora vê coisas que a gente nem acredita que que existe aí fora. Crente indo ao altar depositar sua oferta, que não é o que a gente conhece de ofertas alçadas, depositar uma oferta extra porque ele foi incentivado aquilo, deixar nos pés de uma mulher, porque é a esposa do pastor, uma bispa, tocar nos pés dela, porque ao tocar nos pés dela ele vai ser curado. A gente vê dentro da igreja, como a gente já viu, gente colocar piscina dentro da igreja, botar outra pessoa nas costas e mergulhar na piscina no meio do culto, pessoal transformando culto em circo, em espetáculo, para querer atrair, querer entreter a igreja. Isso a gente vê aí fora, que às vezes a gente se nega a acreditar. Gente querendo escalar a parede dentro da igreja. E tantas outras coisas que a gente nem vale aqui mencionar, como a gente já viu. Gente fazendo fila para cair, quando toca no paletó do pastor, cai a fila todinha. Então a igreja vai passando o tempo, vai passando as semanas, uma semana se alimenta do cai, outra semana se alimenta do escalar a parede, outra semana se alimenta do mergulhar na piscina. Mas o evangelho puro e simples, aprofundado, a igreja fica deficiente, porque não tem. E assim vai passando o tempo e os líderes vão entretendo suas ovelhas, as ovelhas enganadas, achando que estão se alimentando de pasto verde, sendo que elas estão se alimentando de transgênico, adulterado, né? Misturado, palha seca, sem nenhum revestimento para enfrentar as dificuldades da vida. Sem revestimento de Deus para fazer diferença real no mundo. Uma prova disso, muito simples. Como é que um país como o Brasil, com uma população de cristãos tão grande, porque se você for procurar a quantidade de cristãos que tem no Brasil é muito grande, e como é que o país é afundado desse jeito na corrupção? Isso é a prova de que a igreja está deixando de fazer o seu papel.
Porque se tem cristãos, a primeira coisa que tem que ser combatida é a corrupção, é a mentira, é o engano. E parece que a multidão corre exatamente para isso, porque gosta disso. Sem a base das Escrituras, o povo recebe qualquer coisa acreditando que vem de Deus, qualquer coisa que venha de Deus, enganada. Canta qualquer coisa nos seus cultos, como a gente vê, eventos evangélicos que produzem neles letras que não edificam, que não ensinam das Escrituras. Então, canta qualquer coisa, reproduz qualquer comportamento moderno. Tem muitas igrejas aí, deixando a verdade da palavra para adotar novos movimentos modernos. Lá em Salmos 119, vamos ver o que é que está escrito. Salmos 119, no versículo 105. Com a intenção de atrair público, atrair números, muitas igrejas têm trocado os bancos da sua igreja, têm trocado a decoração da sua igreja para se tornar mais atraente, mais interessante para o público jovem. Mas lá no Salmo 119, a gente vai perceber, no 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu não sei como era o estudo no tempo do salmista, né? Como é que se fazia antigamente para ensinar as Escrituras? Como é que eles aprendiam sobre Deus? Hoje nós temos toda a revelação, toda a Escritura pronta na nossa mão. Antigamente, não. Eles não tinham tudo que a gente tem. Não tinham a tecnologia, não tinham o comodismo de toda semana estar dentro da igreja, participando de estudo bíblico, como a gente participou ontem à noite. E quem veio aprendeu muito. Quem veio aprendeu muito ontem. Tem a escola bíblica, tem os livros que a gente leva para casa para complementar, né? Acrescentar mais conhecimento. Não sei como no tempo do salmista eles aprendiam sobre Deus. Mas eu sei que esse salmista aqui aprendeu muito sobre ele. Porque ele dizia que a palavra de Deus é lâmpada para os pés dele. É luz para o caminho. Então, para você dizer que alguma coisa é luz para o seu caminho, é algo muito importante que está presente, que não pode faltar. Essa é a leitura que eu faço. Esse salmo é de Davi? Salmo 119? Em vários momentos do Salmo, ele vai clamar a Deus, dizer: Senhor, me ensina a tua lei, me ensina os teus preceitos, me ensina os teus mandamentos. E muitas vezes você vai dizer, você vai ver ele falando isso: me ensina a tua palavra, me ensina os teus juízos, me ajuda a seguir os teus juízos. Ele clama a Deus para aprender de Deus o tempo inteiro. E ele ainda declara que o prazer da vida dele é a lei de Deus. Queria eu que hoje muitos cristãos tivessem o mesmo prazer. A lei de Deus ser o prazer da vida dele, ele querer mais e mais e mais conhecer a Deus. Não em tempo de tempestade, né? Porque no tempo de tempestade todo cristão e não cristão corre para Deus, querendo conhecer Deus, querendo ver Deus, querendo uma resposta pronta, querendo uma solução imediata. Mas tirando esse momento de dificuldade, a gente deseja isso, querer conhecer mais de Deus quando está tudo bem, porque é aí que você vai sentar, você vai meditar com calma nas Escrituras, você vai aprender coisas que você não vai aprender em lugar nenhum, você só vai aprender na palavra de Deus e só. É na calmaria que você vai observar o que está escrito sobre Deus, como ele se relacionava com os escolhidos dele, lá no Antigo Testamento, como ele se aproximava, como ele atraía, como ele recompensava a obediência. É no tempo de calma, porque no tempo de desespero você quer apertar o botão e Deus mandar a resposta em 1 hora, no máximo. No Salmo 119, 11... Salmo 119, 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Também tem esse segredo no Salmo 119. Ele sabia que guardando a palavra, mantendo a palavra junto com ele no coração dele, ele não pecaria contra o Senhor.
Quanto mais a gente está cheio do conhecimento de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus, menos a gente vai pecar, porque a gente vai ter força para lutar contra o pecado. Quanto mais fraco, quanto mais desinformado, sem conhecimento de Deus, mais vai ser difícil para você lutar no dia da tribulação, no dia da tentação, da prova, no dia das perdas. Cristo nos salvou para sermos inteligentes e sábios. Esse entendimento caminha contrário a muito do que a gente viu lá atrás. A gente, como está aqui há só um ano, a gente não conhece muito bem como é que a igreja foi ensinada durante esses 70 anos. Mas na convivência minha e de Jorge, eu membro de uma igreja, ele membro de outra, mas a gente via muito isso, de que na mentalidade de muita gente, quanto mais você estudasse, mais frio você ficava, não era assim? Havia esse entendimento. Mas à medida que você vai estudando, você vai vendo que a palavra de Deus te dá segurança. Você vai entendendo e tirando, arrancando do seu subconsciente, do seu consciente, do fundo da sua alma, que não depende de você. Que a salvação, o livramento, tudo que você tem, vem de Deus. Quem sustenta você vivo é Deus. Ele nos salvou para sermos sábios e inteligentes. Principalmente nos princípios bíblicos. Não só inteligente, conhecimento de fora, conhecimento do mundo, conhecimento geral. Principalmente nos princípios dele. Ele nos salvou para a gente viver nesse princípio. De acordo com o que ele ensinou na sua palavra. Tem uma frase muito conhecida que foi massificada pelo Augusto Nicodemos, que era: Cristo morreu para tirar os seus pecados, não a sua inteligência. Infelizmente, em muitos lugares, as pessoas querem se fechar num casulo, passar o dia dentro da igreja, orando e meditando e louvando, e intercedendo, e viver naquele mundo cristão ali, guardado do mundo, porque acha que, a partir do momento que arrumar um emprego, que passar o dia lá fora trabalhando, pronto, já vai esfriar. Já não vou ter mais aquela unção que tinha. Muita gente pensa assim, né? Não, se eu for estudar e trabalhar, eu não vou ter tempo para buscar e eu já vou esfriar. Não, mas Cristo te salvou para você ser sábio. E você sair, adquira a sabedoria aqui, adquira a inteligência aqui e vá fazer a diferença lá fora. Estude, absorva o que Deus tem para você e vá trabalhar, vá estudar, vá conversar com as pessoas lá fora, porque é lá que você vai fazer a diferença. É lá fora que você cumpre o ID, não é aqui. Aqui a gente se alimenta, a gente cultua a Deus. Mas lá fora é que a gente vai fazer a diferença, ser sal e ser luz. 2 exemplos riquíssimos nas Escrituras é Daniel e José. A gente prega muito, então é exemplo conhecido de todo mundo. Daniel e José. O que é que eles têm de comum? Também não sei como era o ensino naquela época para eles. Porque não tinha igreja, não tinha escola bíblica dominical, não tinha culto de doutrina. Mas eles absorveram tanto o conhecimento de Deus, eles tinham tanto do conhecimento de Deus na vida deles, e eram tão determinados a viver o que conheciam de Deus, que mesmo quando José foi arrancado da terra dele e vendido para o Egito, e Daniel, quando ele foi tirado de Jerusalém e mandado para a Babilônia, lá eles conseguiram refletir tudo que aprenderam sobre Deus, ao não se dobrar aos ídolos, ao não se contaminar com os manjares. No caso de José, a não adulterar com a mulher de Potifar, né? Não murmurar, muito pelo contrário, guardar a palavra e ainda orar e buscar a Deus dentro do cativeiro. Então, isso é exemplo para mim. É esse exemplo que eu quero seguir. Guardar a palavra no meu coração, para quando eu estiver lá no meio da tribulação, eu ter força para não pecar contra Deus e ainda buscar. O que jogou Daniel dentro da cova dos leões? Era o fato dele orar 3 vezes ao dia de joelhos para o seu Deus, e isso incomodava os seus inimigos. Isso foi o que jogou ele, a inveja dos inimigos, porque ele não se dobrava diante de outros deuses. Jogou ele lá dentro da cova e Deus quis livrá-lo. E ainda foi de grande repercussão, né? Ele se tornou conhecido, Deus se tornou conhecido na Babilônia através de Daniel, da fidelidade dele. E tem muitos cristãos ainda que acreditam que só vai ser crente de verdade se estiver só dentro da igreja, né? Se ele começar a se misturar, começar a conversar
lá ele vai se perder. É porque ainda não tem a base bíblica que deveria ter. Nisso estamos perdendo. E eu ainda vou dizer uma coisa, irmãos. Uma igreja que tem estudo, como a gente teve aqui ontem à noite. 1 hora, mais de 1 hora, não foi? De estudo, de conhecimento sendo jogado na igreja. Conhecimento sobre vários assuntos. Aí a igreja tem 5, 6 pessoas no estudo. Olha quanto foi perdido, porque se essa igreja tivesse lotada, todos os bancos ainda era pouco, para adquirir o conhecimento que vem do alto. Era pouco. Se tivesse todo lotado aqui ainda era pouco. Porque o que foi estudado, dificilmente volta a ser falado, a ser explicado. Sempre conseguiremos tempo para aquilo que nos interessa. Aí a gente entra na falta de tempo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar. Quando eu estudo, eu começo a ler, eu já começo a cochilar. Eu me identifico muito com isso, porque eu sou desse jeito. Se tem uma coisa que dá sono é a leitura. Mas o hábito, a gente alimentando o hábito, a gente vai crescendo, vai se aprofundando, vai descobrindo coisas. Ninguém te ensinou, você buscou diretamente na fonte, né? As escrituras são a fonte. A verdade de Deus está aí, para fazer você habilitado para tudo que é bom. A gente olha o exemplo de Daniel, dizia, as escrituras de Daniel, logo no primeiro capítulo, se eu não estiver enganado, dizia que ele tinha um espírito excelente. No meio de dezenas de jovens, ele se destacava, ele tinha um espírito excelente. Ele era habilitado, dava para ver que ele era habilitado para uma boa obra. A prova disso é que ele e os seus amigos se transformaram em governadores na Babilônia, que nem sua terra era outra cultura. Né? A gente já tem uma noção por aí. Então, a gente sempre vai arrumar tempo para aquilo que é prioridade. Se o reino de Deus for sua prioridade, se Deus for sua prioridade, você vai arrumar tempo para oração, para leitura, para um estudo complementar, um livro que venha te fazer aprofundar o conhecimento em algum assunto específico, fruto do Espírito, salvação, né? A doutrina da salvação e milhões de temas. Temos que conseguir tempo para conhecer. Isso é indispensável na vida do cristão. Tempo para conhecer a Deus. Como é que você é um cristão saudável se você não tem tempo para buscar Deus? Uma vez na semana você não participa da comunhão dos santos, de ouvir pregação, de ouvir os louvores, de louvar junto com a igreja, cultuar. Como é que você vai estar saudável? Como é que você vai se fortalecer dessa forma? Você pode até por alguma situação passar meses sem pisar numa igreja, meses. Doença, problema de família, por algum motivo, né, que segurou você dentro da sua casa e você não pôde sair. Está explicado. Mas um cristão que se acomoda a viver uma vida inteira assim, não se importa com uma escola bíblica, não se importa com o culto de doutrina, ele vai perder de crescer, vai perder de aprender. Cada pregação que for feita não volta mais. O que Deus falou ali para quem estava presente, falou. Outra vez já vai ser exposto outro texto, já vão vir outras palavras, outros ensinamentos. Mas aquele não volta, você perdeu. Eu estou falando isso, irmãos, não é para assustar, é para incentivar a buscar mais, a não perder. Olha o que está escrito em Efésios 5, capítulo 17. Vamos ver lá. Efésios 5. Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Eu não sei como é que um cristão compreende qual é a vontade de Deus em outro lugar, a não ser puxando da fonte das Escrituras. Então, ele manda que a gente aproveite o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo. A gente não sabe quanto tempo tem, né?
na nossa cabeça a ilusão de que a gente vai passar dos 100. Mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então vamos buscar a Deus. Eu mesmo tenho orado muito a Deus para consertar esse ponto na minha vida, que é administrar melhor o meu tempo, para eu ser mais útil na obra de Deus, para eu adquirir mais conhecimento, deixar de preguiça para estudar mais. Esse eu tenho buscado a Deus. E, irmãos, isso é tão bom. A gente aproveitar cada tempinho para adquirir mais. A gente aproveitou. Eu aprendi com o Jorge. Quando a gente vem para Taperoá, a gente vem ouvindo pregação. Quando a gente volta para casa, a gente volta ouvindo pregação. Quando a gente viaja na estrada, ida e volta, pregação. E o que a gente aprende nessas pregações, irmãos? Onde era que a gente ia ter tempo em outro lugar para estudar? Não ia ter. A gente aproveita as viagens para ouvir pregação, para ouvir estudos das conferências fiel, né? Jovem, fiel para os líderes. E assim a gente vai aproveitando. Jorge lê um livro, comenta comigo já as primeiras impressões e vem conhecimento para mim. Eu estou lendo uma coisa, até dentro da área do jornalismo, às vezes tem nada a ver com a Bíblia. Estou lendo um acontecimento. Um pai que matou um filho que matou um pai. Aí a gente já começa a comentar, puxa para a Bíblia. O pecado, a queda do ser humano, como é um ser humano sem Deus. A gente começa já a avaliar aquilo ali, a gente vai crescendo, né? Vai aprendendo, trocando conhecimento. Devemos aproveitar o nosso tempo com as coisas que edificam. Se a gente não aproveita o nosso tempo com o que edifica, irmãos, nós somos iguais aos que não são crentes. O que eu conheço de crente que aproveita o tempo, o pouco tempo que tem, os louvores que escuta, não edifica, não é bíblico, não ensina nada de cristão para aquela pessoa, para fortalecer a fé dela. Os filmes que assiste, não edifica em nada. Filmes que nem crente deveria estar assistindo. Eu gosto de assistir filme, de vez em quando ele me convida para assistir um filme, a gente tira uma noite, faz uma pipoquinha, tem o nosso momento de lazer, graças a Deus. Mas quando a gente vai procurar o filme, tem todo o cuidado de ler o que ele vai passar. Qual é a classificação? Se for mais pesada, a gente, não, deixa para lá. Vamos pegar um mais levinho, que é só para a gente descansar a cabeça. Né? Tem todo o cuidado para assistir um filme, para escolher uma programação, os ambientes para onde a gente vai. Por quê? É o nosso cuidado com a nossa vida espiritual. A gente quer gastar o nosso tempo com coisas que vão fortalecer a minha fé, me fazer refletir o que é bom, o que é de Deus. Entendeu? E muitos cristãos já se iludiram, acham que o seu conhecimento é suficiente para ele não cair, né? E gasta o seu tempo se alimentando do que não edifica. Então, é igual a descrente. Né? Não tem aquele zelo de consagrar o seu melhor a Deus. O que é mais seu do que seu tempo, sua mente, aquilo que está aqui dentro? A Deus. O salmista ansiava por conhecer a lei de Deus. O Salmo 19 é a prova disso. Fica de exemplo para nós, irmãos. É importante conhecer as Escrituras. Isso nos ajuda a discernir em muitas situações na vida cristã, no dia a dia e o mundo ao seu redor. O conhecimento ajuda a fazer escolhas certas. Tem uma coisa que ajuda você a tomar boas decisões na sua vida, é a palavra. Ajuda você a dizer sim e ajuda você a dizer não com sabedoria. O conhecimento das Escrituras ajuda você a frear aquele impulso que não convém para um que foi chamado por Deus, que tem o nome de Cristo sobre os seus ombros. A palavra, o conhecimento, a palavra ajuda você a desviar daquilo que seria um obstáculo, uma cilada para você cair. Ajuda você a se relacionar com o mundo de forma que você está lá dentro, mas você não se contamina com ele. Exemplo de Daniel. Você está lá dentro, mas lá você consegue ser diferente. Por algum motivo, as pessoas olham e te acham diferente. Essa semana a gente estava, foi um mistério, a gente estava em Natal e chegou uma pessoa para servir o almoço, a gente estava na piscina, né? Bem à vontade, na piscina. E lá a gente pediu um almoço, o rapaz trouxe naquela barraquinha que tem o guarda-sol, né? E quando ele foi chegando, ele já foi perguntando a Jorge, você é cristão? A gente ficou só olhando, né? Não sei como ele detectou, porque a gente estava no lazer. Mas ele já foi perguntando.
De alguma coisa as pessoas percebem que você fez diferente. Quanto mais conhecimento, melhor você vai argumentar. Melhor você vai orientar os jovens, as crianças. Melhor você vai conversar com os mais velhos na caminhada cristã. E mais segurança você vai ter quando compartilhar do Evangelho. É um exemplo, por exemplo, um exemplo bem simples. O pai quer proibir o filho de uma determinada situação. Tem muitos pais cristãos que têm que lidar com um filho que ainda não teve o coração quebrantado pelo pai, né? Aí, não, você não vai para a festa. Por quê? Porque não, porque eu não quero. Quanto mais segurança e conhecimento das Escrituras você tiver, mais esse pai vai poder dizer a essa criança, você não vai, porque não convém para você. Não é um ambiente saudável para você. Não vai te edificar, não vai fortalecer sua fé. Ali vai ter pessoas com outras intenções. Muitas pessoas ali vão estar com intenções que não é boa, que não são boas para o ser humano. A prova disso, o pai pode apontar para um jornal, por exemplo, e dizer, está vendo o que acontece? Todos os dias, todos os dias. No jornal da segunda-feira, mostra o que aconteceu durante o fim de semana. Briga nos bares, briga nas festas, moça que saiu com gente que conheceu pela internet, nunca mais voltou para casa. Quando foi encontrada já estava sem vida. Jovens que saíram e ficaram lá largados bêbados, nas drogas, porque foram para suas festas, queriam aproveitar o máximo daquilo ali. E se drogava para conseguir ter alegria. Então você olha para o jornal, está ali, o retrato do que é um ambiente sem Deus. Então, quanto mais você tiver o conhecimento de Cristo, mais você vai fazer diferença na hora de ensinar, na hora de discipular, na hora de argumentar. Não adianta argumentar gritando. A gente vê muito isso no casamento, né? Tem muita gente quando quer convencer o outro, grita, esperneia, bate o pé, fica com raiva, faz chantagem, faz até greve. Né? Diferença de quando você tem o argumento. Eu quero isso porque isso é mais saudável para nós. Eu quero isso porque isso vai ser bom para o nosso crescimento. Ou não, isso não deve ser feito porque isso é nocivo. Então você começa a mostrar a realidade dos fatos com calma, né? E isso traz muito mais efeito do que a gente brigar, fazer bico, querer chantagear outra pessoa. Estudar, ler, se informar, também é usar o nosso cérebro para a glória de Deus. Usar a nossa inteligência, que Deus nos deu a fé, para a gente viver nela, ser guiado pelo Espírito. A nossa inteligência foi Deus que deu também. E nós vamos usar o cérebro para a glória de Deus. Em Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outro texto, irmão, que eu não registrei aqui, lá no Antigo Testamento ele diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E quantas igrejas caíram em heresia, em engano, por falta de conhecimento? A Bíblia não estimula o anti-intelectualismo. Isso é um perigo. Muita gente alimenta. Se eu quiser andar com Deus, eu tenho que ler só a Escritura, eu tenho que ficar só meditando, eu não posso assistir um filme, eu não posso ver um jogo de futebol, eu não posso praticar um esporte, eu não posso usar uma bermuda, né? E vai criando toda uma corrente que vai ser impossível de você carregar. E não é isso que a Bíblia ensina. Que você fuja de conhecer, muito pelo contrário. Seja sábio, cresça no conhecimento. Jesus, aos 12 anos, já estava discutindo com os doutores no templo. Aos 12 anos, né? Jesus estava lá, impressionando os doutores enfrentando os doutores dentro do templo, aos 12 anos. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e graça. Isso é independente da idade. Desde os primeiros passos da criança já pode começar a ouvir louvores, a ouvir que Deus é bom, né? Que eu vou tomar cuidado com o que o meu olho vê, com o que a minha mão pega, desde os primeiros anos. Né? Porque o Salvador está olhando para você. A gente aprendeu isso quando era criança e nunca mais esqueceu. Deus está olhando.
Eu também quero estimular os irmãos a não só crescer no conhecimento, mas crescer no conhecimento geral. Eu aprendi com o Jonas Madureira, foi pregar lá em Campina Grande o ano passado, na Igreja Sede. Ele deu um estudo lá na Igreja Sede. Foi muito construtivo para mim. E ele dizia, se você, crente, quiser alcançar um ateu, quiser entrar nas universidades, entrar no meio dos doutores, dos mestres lá dentro das universidades, sabe o que você deve fazer? Você deve ser melhor do que eles. Se for para entrar lá no meio dos doutores, tenha estudo, tenha conhecimento. Seja um bom professor, seja um bom estudante, não seja medíocre, não. Essa palavra eu estou usando. Ser um mediano assim, que estudou, levando de todo jeito, não. Seja bom. É a forma como você vai chamar a atenção daqueles que estão lá em cima. Ateu, doutores, mestres, não acreditam em nada a não ser nos seus próprios estudos e naquilo que vê. É a forma de se destacar. Você está bem informado a respeito do dia a dia, do conhecimento gerais, vai evitar um monte de transtorno na sua vida. Um monte. Você tem o cuidado de ler um jornal, se informar antes de sair para uma viagem, para um passeio, resolver algumas coisas. Nessa informação que você leu, você já viu a previsão do tempo, você já viu quais estradas estão interditadas porque desabou, porque teve acidente, você sabe se está tendo manifestação de MST, né? MST. Você sabe se o seu salário vai ser pago hoje ou se vai ser atrasado, vai demorar para amanhã. Você sabe se você precisa fazer algum cadastro primeiro, se você precisa comprovar a vida para poder receber o seu salário. Isso, como eu trabalho na área do jornalismo, isso eu vejo todo dia. A pessoa que não atenta para as informações dá muita cabeçada, dá muita viagem perdida. Então, isso também ajuda a facilitar a sua vida, ajuda você a usar a sua renda, os seus poucos recursos, né, que a gente não tem muito. Então, o conhecimento ajuda você a investir naquilo que é bom, custa menos. E tantos exemplos, né? Um exemplo que vem à minha cabeça foi em duas situações com a minha tia. Minha tia não assiste programação local de jornal. Ela bota no de São Paulo e deixa lá e nem presta atenção. Aí já em duas situações, a prefeitura exigia comprovação de vida. Aí chegou um belo dia, ela não passou batido. Aí um belo dia o salário não entrou. Aí quando o salário não entrou, ela começou a ligar para a APAB, por que o meu salário não entrou? Porque você tinha que fazer a comprovação de vida. Aí ela disse, eu nem sabia. Eu disse, passou vários meses no jornal, meses anunciando no jornal. Não percebeu. Aí agora há pouco, cortaram o salário de novo do governo. Por quê? Porque ela tinha que fazer um cadastro. Alguma coisa cadastro que também passaram várias semanas anunciando e ela também não soube. Aí quando cortou o salário foi que ela foi correr atrás, ligar para um, para dois, para saber por quê. Né? Isso é só um exemplozinho. Outro exemplo... Eu sempre prestava atenção que quando eu e Jorge viajavam, que a gente chegava nos hotéis, a primeira coisa que ele fazia era ligar a televisão. Já começa a passar os canais, já bota nos jornais. E eu observava que ele fazia isso, eu nunca fiz isso. Mas só que uma vez a gente se hospedou num hotel e quando ele ligou a televisão estava passando o jornal. E a notícia que estava passando naquela hora é que 2 pessoas tinham morrido afogadas na piscina daquele hotel que a gente estava. Então a gente, até hoje, depois de anos... Nunca ia saber desse fato se não tivesse visto no jornal. Depois a gente viu a piscina sendo interditada, bombeiros. Depois eles contrataram salva-vidas para ficar ali na beira da piscina. Né? A gente até hoje não ia saber se não tivesse visto o jornal. Então isso é só um exemplozinho de que a gente tem que estar ligado nas escrituras. Mas também tem que estar ligado no que acontece à sua volta, porque isso facilita a sua vida, a vida da sua família. Nós temos que nos esforçar para ser o melhor que nós pudermos. É uma tendência muito grande nossa se acomodar. Eu conheço essa falha minha. A gente se acomoda, relaxa. Mas nós temos que nos esforçar para ser melhor. Se qualificar, porque com relação a emprego, o mercado de trabalho não vai te contratar porque você ora muito dentro da igreja. Vai te contratar porque você é bom. Porque você produz. Porque você tem muito a contribuir lá dentro. E a gente faz 2 observações. Leia conteúdos bons, edificantes, e fuja
dos conteúdos que não vão te edificar. Conteúdo sujo, conteúdo pesado, conteúdo para adulto, que nem jovem pode ver, então, né? Aquilo que vai te contaminar, a gente não recomenda. Mas, se for assunto que fortaleça a sua fé, meu irmão, entre, vá, mergulhe nele. Se for coisas que vão confrontar a sua fé, levantar dúvida na sua cabeça, cuidado, só entre se você tiver uma boa base, porque senão você se perde lá dentro, com outros mundos, outras linhas, outras ideologias, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, a ideia de documentário, de entrevista, tantos pastores aí dando entrevista, ensinando, na cabeça deles está ensinando o novo, o bom. Mas para quem tem base bíblica, vê que ele está desviando o rebanho que está ouvindo ele, colocando dúvida a respeito da veracidade das escrituras. Tem pastores aí alegando, não é verdade, não é verdade, porque não estudou, porque não gastou horas estudando, para entender o que está escrito ali. É mais fácil dizer que não é verdade, que é um erro de tradução. É preciso pensar, usar a cabeça, mas dentro da presença de Deus, usando as escrituras como lentes, né? Eu estou pensando, eu estou enxergando o mundo, eu estou participando, mas as minhas lentes são os princípios bíblicos, é o conhecimento de Deus. Então isso faz diferença na caminhada de um cristão. É importante a igreja investir na informação intelectual dos seus membros, ensinar. É por isso que aqui a vontade da gente falta tempo, mas a nossa vontade é fazer. A gente já fez evento de missões, não foi? Fez evento de missões esse ano, foi muito bom, manhã e noite. A gente quer fazer mais eventos para ensinar as mulheres, para ensinar criança, para ensinar homem, sabe? Para estimular, ensinar, para que ele seja o melhor possível com o conhecimento de Cristo. Para concluir, irmãos, vou terminar. Nós temos que atentar para o perigo de achar que a gente já sabe muito. Eu nunca convivi tanto na minha vida com isso. Muita gente acha que já sabe e não precisa mais ser ensinado dentro da igreja. Se agarrou aos seus ensinamentos e não quer aprender mais nada. Fecha os seus olhos e os seus ouvidos para não aprender o que está sendo ensinado hoje. Se você tem uma boa base bíblica, isso ajuda você a rejeitar alguns ensinamentos e abraçar outros. Mas, de todo jeito, você tem que pelo menos ouvir, para saber o que está sendo ensinado. Porque, por conta dessa dureza, é que muita gente deixou de aprender. Se agarrou a uma tradição dentro da igreja que não edifica e não faz a igreja crescer. E impede outros de avançarem, de crescer, de se aprofundar. Devemos ser prudentes ao usar nosso tempo e usar com inteligência para a glória de Deus. E escolher com cuidado os conteúdos que iremos alimentar nosso coração. E pergunto, quanto tempo hoje a gente dedica à leitura bíblica, à atualização a respeito do que acontece nos diversos assuntos à nossa volta? Quanto tempo, né? Eu estou tentando organizar meu tempo, tá? Estou nessa luta, tentando organizar para ler mais, para aprender mais. Até porque quanto mais você aprende, mais você pode ensinar. Não é? É preciso valorizar o estudo da Bíblia e lembrar que é através da palavra que nós ouvimos a Deus. Deus fala com a sua igreja através da palavra, através da pregação. Quando a gente estuda, Deus nos ensina. Foi o que Ele deixou para nós. O que Ele tem para nos dizer está aqui. Devemos voltar com urgência e nos arrepender da negligência com a palavra de Deus. Cristo nos libertou da escravidão para sermos livres de fato. Mas o que traz liberdade é a verdade. A palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Tá aí a palavra de Deus apontando para Cristo, nos ensinando sobre Ele o tempo todo. Né? Para que a gente deixe de confiar no próprio braço, na própria capacidade, para apoiar, jogar nossas ansiedades sobre Ele. Confiar no braço do Senhor. O desconhecimento bíblico e o analfabetismo, voltando, são sanados com a leitura. Não tem escapatória. Não tem outro caminho, né? O analfabetismo, o desconhecimento bíblico se cura, mas se cura lendo as Escrituras.
Então, irmãos, que a gente possa mergulhar na palavra, que a gente possa ser resposta para essa geração que está totalmente perdida. Exemplo, Timóteo. Paulo, quando conversa com Timóteo, diz: mesmo com pouca idade, ele era conhecedor das sagradas escrituras e praticava, mesmo sendo novinho, jovem. Precisamos usar a fé que Deus colocou em nosso coração e usar a razão que Ele nos deu. Usa a fé que Ele botou no coração e usa a inteligência, irmãos. Aí a gente vê o cristão e sua ignorância literária. Quanto mais a gente estudar, mais a gente afasta para longe a ignorância, o poder, as correntes, aquele jugo que pesa sobre os seus ombros, você vai afastando. Você vai entendendo de onde vem a liberdade para a qual Cristo te libertou. Não é fácil. Não é fácil crescer no conhecimento na graça de Deus, porque requer tempo. Requer tempo. Às vezes, horas de estudo cansativo. Ou você não se cansa, você fica aí 1h30 sentado no banco, escutando, estudando, lendo. Cansa. Você passa anos, às vezes você participa de algum evento para ganhar mais conhecimento. Você passa 3 horas ouvindo, estudando. É cansativo para quem trabalhou a semana inteira, para quem tem roupa para lavar, prato para lavar, para quem tem tudo para cuidar. É cansativo. Mas é esse conhecimento que vai afastar para longe de você todas as cadeias que querem trazer para a sua vida. Que Deus guarde essa palavra no coração, irmãos.